Analistas militares vêm levantando um alerta que merece atenção. E se a pressão na Venezuela não terminar dentro do próprio país? Segundo especialistas, quando grupos armados perdem abrigo, eles não desaparecem, se deslocam. Procuram fronteiras frágeis, rotas ocultas e territórios onde o controle do Estado é limitado. Não se trata de dizer que isso já está acontecendo. Trata-se de algo que pode acontecer e que faz sentido do ponto de vista estratégico. Nesse cenário, a fronteira do Brasil entra no radar, não com tanques ou guerra declarada, mas com ocupação silenciosa. Captura de rotas, minas ilegais e controle de áreas isoladas. Se esse movimento ocorrer, o Brasil não enfrentaria uma invasão clássica. Enfrentaria um conflito invisível, que começa antes de qualquer anúncio oficial. É esse risco e suas possíveis consequências que vamos analisar agora. Algo está se movendo nas fronteiras da Venezuela, e analistas militares alertam que o próximo território vulnerável pode ser o Brasil. Estamos falando de tropas irregulares, grupos armados e organizações que sabem capturar territórios sem anunciar invasão. Quando esse tipo de movimento começa, o impacto não aparece nas capitais, aparece nas fronteiras. E hoje, a fronteira mais frágil atende por um nome incômodo: o Brasil. Ao longo da história recente, a Venezuela exportou instabilidade não pelo centro do poder, mas pelas bordas. A prova está na relação com a Colômbia. São 2.341 quilômetros de fronteira, que em 2008, 2010 e 2017 viraram palco de crises diplomáticas, acusações de abrigo a guerrilhas e deslocamentos armados. Sempre o mesmo padrão: pressão de um lado, migração armada do outro. Agora imagine esse efeito dominó descendo para o sul. A fronteira com o Brasil tem mais de 2.100 quilômetros atravessando rios, floresta densa e áreas pouco povoadas entre as bacias do Orinoco e da Amazônia. Não é um muro, é um labirinto. E labirintos favorecem quem conhece trilhas, não quem depende de radares. Pergunta direta: é possível invadir sem declarar invasão? Resposta curta: sim. Basta capturar rotas, minas, comunidades isoladas. Território não é só mapa, é controle de fato. E controle de fato começa onde o Estado aparece pouco. Imagine um grupo pressionado, armado, experiente, procurando refúgio e oportunidade ao mesmo tempo. Ele não precisa enfrentar quartéis, precisa sumir, precisa se misturar, precisa ocupar silenciosamente. É assim que a ameaça se instala, sem alarde, sem manchete inicial. O principal vetor desse deslocamento atende por um nome conhecido na região: ELN. O Exército de Libertação Nacional nasceu como guerrilha ideológica, mas sobreviveu como estrutura armada híbrida, misturando política, narcotráfico, mineração ilegal e controle territorial informal. Por anos, o ELN operou com refúgio do outro lado da fronteira, explorando a porosidade entre Colômbia e Venezuela. Ali, expandiu influência, protegeu rotas e transformou áreas remotas em zonas de negócio armado. Agora, com o cerco apertando, o grupo deixa claro que não pretende desaparecer. Em comunicado recente, convocou os povos e nações do continente a rejeitar a ação americana e a resistir. Tradução prática: mobilização e deslocamento. Você deve saber que guerrilhas não acabam quando perdem abrigo estatal, mas elas buscam novo terreno, onde o custo de operar é menor e a fiscalização é falha. E por que o Brasil entra nessa equação? Porque a fronteira ao sul oferece exatamente o que um grupo pressionado procura: espaço, recursos e silêncio. Onde o Estado demora, o controle de fato avança. Imagine a floresta como um mapa vivo, com trilhas clandestinas, rios sem vigilância contínua e comunidades isoladas. Para quem conhece esses caminhos, a fronteira não é obstáculo, é rota. O objetivo não é ocupar capitais, mas capturar pontos-chave: minas, pistas improvisadas, corredores logísticos. O risco não vem de um único grupo. Ele surge quando várias forças armadas convergem para o mesmo espaço, pressionadas, fragmentadas e dispostas a cooperar.
Além do Exército de Libertação Nacional, entram em cena dissidentes das Farc, facções que recusaram o acordo de paz assinado em 2016 e seguiram operando como estruturas armadas voltadas ao controle de rotas e recursos. Entre esses dissidentes, analistas apontam a atuação de grupos ligados a Iván Márquez, antigo número 2 das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que após o acordo teria formado uma nova organização armada e migrado para território venezuelano. O objetivo nunca foi político no sentido clássico, foi territorial e econômico, entorpecentes, ouro ilegal, pistas clandestinas e corredores logísticos. Quando a pressão aumenta na Venezuela, esses grupos enfrentam duas opções: disputar espaço entre si ou buscar novos territórios. E é aqui que a fronteira brasileira entra como peça-chave. Pergunta direta: quando guerrilha vira facção, ainda existe ideologia? Na prática, o território passa a valer mais do que qualquer discurso. A lógica é simples: quem controla rotas, controla o dinheiro. Quem controla o dinheiro, controla homens armados. Imagine a fronteira como um tabuleiro invisível, onde não há linhas claras. Há infiltração, alianças e consolidação silenciosa. Alianças com facções brasileiras deixam de ser hipótese distante e passam a ser vantagem estratégica. O crime organizado já conhece o terreno, já domina rotas internas e oferece logística. A guerrilha entra com armas, experiência e homens. O governo brasileiro autorizou o aumento do efetivo da Força Nacional em Boa Vista e Pacaraima por pelo menos 90 dias, com possibilidade de prorrogação após a captura de Nicolás Maduro. A medida veio mesmo após declarações de que a fronteira estava tranquila. Se estava tudo sob controle, por que reforçar? Há também um fator que muda a dinâmica regional: o aumento da presença militar dos Estados Unidos no Caribe, no Atlântico Sul e em território venezuelano. Isso altera equilíbrios, pressiona grupos armados a se moverem e colide com interesses brasileiros de estabilidade e autonomia regional. Mais pressão externa costuma significar mais deslocamento interno. Pergunta direta: o Brasil está preparado para um escalonamento prolongado? Militares ouvidos em análises recentes admitem preparo para embates pontuais, mas alertam para limites claros. O país investe cerca de 1% do PIB em defesa, bem abaixo do padrão de países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, hoje em torno de 5%. Conflitos longos custam caro, em recursos, logística e pessoal. E há o precedente que ninguém gosta de lembrar, mas que existe: a Operação Traíra. Em 1991, guerrilheiros ligados ao garimpo ilegal atacaram um destacamento brasileiro na fronteira com a Colômbia. 3 militares morreram. A resposta veio depois, com força. O ataque aconteceu antes da reação. Imagine um conflito que não começa com tanques, mas com minas ilegais, rotas clandestinas e comunidades usadas como escudo. Imagine perder controle sem perceber o momento exato da perda. E você, o que acha disso? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa. E se gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Conheça também o clube de membros do canal. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos, participa de conteúdos exclusivos e ainda ajuda diretamente a manter esse trabalho independente. Aqui não recebemos verbas públicas, nem apoio de partidos ou grandes conglomerados. Quem sustenta essa estrutura é quem valoriza a informação séria, direta e sem filtro. Se você quer ver mais vídeos como este, com análises que vão além do superficial, considere se tornar um apoiador hoje mesmo. Sua participação faz toda a diferença. Agora, clique nos vídeos que estão aparecendo aí na sua tela e continue explorando os bastidores da geopolítica mundial. Até a próxima!